Hoje nosso mergulho é num documento-chave, sabe? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o PIDCP. Temos aqui uma análise bem detalhada da origem dele, o peso aqui no Brasil e que direitos ele protege, né? A missão é, assim, entender o essencial. Por que ele existe, como ele mexe com o nosso sistema jurídico. Vamos lá. Isso, vamos lá. A ideia é desvendar como esse texto internacional se torna relevante no dia a dia jurídico brasileiro e tentar ir além do juridiquês, né, para entender a aplicação prática, os mecanismos de garantia. Bom, tudo começa lá atrás, né? Pós-Segunda Guerra, Declaração Universal de 48. Mas ela não tinha força de lei, era mais uma inspiração, certo? Correto. Um marco fundamental, claro, mas sem essa obrigatoriedade legal. Aí veio a Guerra Fria, dividiu o mundo. E as prioridades também. Daí a necessidade de tratados que fossem vinculantes, sabe? Com força de lei para quem assinasse. Em 66 surgiram dois principais. O PIDCP, nossa foco, mais ligado aos direitos civis, políticos. Uma pegada mais ocidental, digamos. E o PIDSC, voltado para os direitos econômicos, sociais, culturais, mais alinhado ao bloco socialista. Mas olha, importante, eles se complementam. Não tem um mais importante que o outro. Entendi. E como que o Brasil, como ele entrou nessa? Como internalizou o PIDCP? Então, o Brasil ratificou, né, e o tornou parte do nosso ordenamento jurídico lá em 1992. Foi pelo Decreto 592. O ponto que gerou bastante debate foi o status dele aqui dentro, como ele se encaixa na hierarquia das leis. O STF teve uma evolução nesse entendimento. No começo, era visto quase como lei comum, mas depois se firmou a tese do status supralegal. Supralegal. Tá. O que isso significa na prática mesmo? Significa que ele está numa posição intermediária, sabe? Acima das leis comuns, tipo Código Penal, Código Civil, mas ainda está abaixo da Constituição. Isso é crucial. Cria um campo de força interessante. O pacto pode ser usado para questionar ou reinterpretar leis comuns à luz dos direitos humanos, mas ele não pode contrariar a Constituição diretamente. E mesmo ele sendo anterior à Emenda 45 de 2004, que abriu a porta para status constitucional para novos tratados de direitos humanos, a influência dele como parâmetro de interpretação é enorme. Certo. Com essas obrigações claras, a gente chega nos direitos. Quais são os direitos específicos que estão lá? O que o pacto exige dos países? A obrigação central está no artigo 2º, é basicamente respeitar e garantir os direitos do pacto, para todo mundo sob a jurisdição do país, sem discriminação nenhuma. E que direitos são esses? São muitos, mas pegando alguns exemplos-chave. O direito à vida, né? Artigo 6º. Ele não chegou a proibir a pena de morte no texto original de 66, mas impôs limites bem rigorosos e influenciou muito o movimento global pela abolição. E outro fundamental, a proibição absoluta de tortura, artigo 7º. Esse é um direito inderrogável, sem exceção possível. E pensando nas garantias dentro do sistema de justiça, o que ele traz? E entram direitos essenciais, tipo a liberdade e segurança pessoal, no artigo 9º, que limita prisões arbitrárias, garante o habeas corpus. O habeas corpus, fundamental. Exato. Aquele instrumento-chave contra a detenção ilegal. E tem também o direito a um julgamento justo, artigo 14. Essencial, né? Com todas aquelas garantias. Presunção de inocência, direito de defesa amplo, a liberdade de expressão também está lá, artigo 19. Super importante, mas ela admite algumas restrições por lei para proteger outros direitos ou a ordem pública, por exemplo. Ok, os direitos estão postos, as obrigações também. Mas quem fiscaliza? Como a gente sabe se os países estão cumprindo o combinado? Boa pergunta. O próprio pacto criou um órgão para isso, o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ele é formado por peritos independentes, sabe? E a função principal é analisar os relatórios que os países membros têm que enviar periodicamente. Nesses relatórios, eles detalham como estão aplicando o pacto e tem também a possibilidade, mas aí depende dos países aceitarem, de um Estado fazer uma comunicação contra outro Estado perante o comitê. Entendi, isso entre estados. Mas e o cidadão? A pessoa comum? Se ela sentir que seu direito no pacto foi violado pelo país, ela pode fazer algo? Levar isso para esse comitê? Sim, e aqui está um ponto muito interessante, que é o primeiro protocolo facultativo ao pacto.
Os países que aceitam esse protocolo, e o Brasil aceitou sim, permitem que indivíduos apresentem comunicações individuais direto para o comitê. Isso depois de esgotar os recursos na justiça do próprio país, claro. O comitê analisa o caso e emite o que eles chamam de opiniões ou observações finais. Importante, não são sentenças judiciais que anulam decisões aqui do Brasil, por exemplo, mas têm um peso político e moral considerável. Funcionam como uma interpretação autorizada do pacto. E ainda tem o segundo protocolo facultativo, esse focado especificamente na abolição da pena de morte. O Brasil também ratificou esse em 2009, mas fez uma reserva. Uma reserva. Como assim? Permitiu a pena de morte só em tempo de guerra, para crimes militares graves, que é algo que a nossa Constituição já previa, né? Então, a reserva alinhou o tratado à Constituição nesse ponto específico. Falando nessas comunicações individuais, nessas queixas que chegam lá no comitê, o material que a gente está usando cita um caso brasileiro bem conhecido que usou esse mecanismo, né? O caso Lula. Exatamente. Ele é citado como um exemplo dessa dinâmica toda. A defesa levou alegações de violação de direitos do pacto para o Comitê da ONU. Questionaram, por exemplo, aspectos da imparcialidade do julgamento, ligado ao artigo 14, que a gente falou, e também o direito à participação política do artigo 25. E o comitê, de fato, emitiu opiniões sobre o caso, indicando algumas preocupações. A reação aqui, né? A posição do STF, como está descrito na fonte, foi no sentido de que essas opiniões do comitê não têm o poder de sozinhas reverter decisões da justiça brasileira. Elas não são uma instância judicial superior. Contudo, elas devem ser consideradas na interpretação das leis e no chamado controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade, que é aquela checagem para ver se as leis e os atos aqui dentro estão de acordo com os tratados internacionais que o Brasil assinou, certo? Perfeito. É isso. Então, esse caso ilustra bem essa tensão, esse diálogo, às vezes um cabo de guerra mesmo, entre a norma internacional e a decisão soberana do país. Até onde vai a influência de um órgão internacional que não tem poder de sentença? Uau, entendi. Então, para a gente amarrar, o PIDCP não é só um papel guardado. É um tratado com força jurídica especial aqui no Brasil, supralegal. Ele protege direitos que são a base de tudo, né? Vida, liberdade, julgamento justo. E tem um sistema internacional de monitoramento, com o Comitê da ONU, que pode até receber queixas individuais nossas, dos cidadãos. Exatamente. É um pilar importante. E a gente viu que essa interação entre o direito internacional e o direito interno não é sempre linear. Gera debates super importantes sobre soberania, sobre o peso das decisões internacionais aqui dentro. O que mostra, no fim das contas, que existe uma camada extra de proteção, né? E de discussão sobre direitos fundamentais que vai além das nossas fronteiras e fica dialogando com o nosso sistema legal o tempo todo. Precisamente. E isso talvez nos deixe com uma última reflexão, né? Se esses tratados de direitos humanos, como o PIDCP, estão ali, acima das leis comuns, qual deveria ser o limite? Ou a profundidade da influência deles na própria interpretação e evolução da nossa Constituição? É algo para a gente continuar pensando.